Olá, tudo bem? O Prêmio Jabuti é o mais tradicional dos prêmios literários que há no Brasil. Já existe há 65 anos e é um prêmio ambicionado porque a mídia toda comenta e, enfim, a Câmara Brasileira do Livro faz uma divulgação muito grande e as editoras também se beneficiam porque há divulgação, há vendas, enfim, os holofotes se voltam para aquele livro, para aquele autor que está concorrendo na final e depois leva o prêmio, né? Eu tive ganhei um Jabuti, foi a 56ª edição do Jabuti, nem me lembro em que ano foi. Um Jabuti modesto, foi um terceiro lugar na categoria didáticos e paradidáticos. E no dia lá do recebimento do prêmio havia um clima muito bom. Então algo que movimenta a cultura brasileira, é um prêmio necessário. A palavra jabuti vem do tupi yauti, que significa aquele que não bebe água. Quer dizer, o indígena olhava para o jabuti, além de ver a carne é, deliciosa que dizem que tem o jabuti, via também um animal que conseguia nadar sem beber água, né, nadava bem, e embora fosse um animal que também andasse na terra. Né? E aí também, o jabuti passou a ser o símbolo da prudência, da sabedoria, de saber se movimentar num elemento perigoso como a água, né? Você pode morrer afogado, mas sempre está ali flutuando, nadando e saindo tranquilo. Então o jabuti tem essa simbologia. No Macunaíma de Mário de Andrade, fala o Mário de Andrade, numa certa altura, né, do mito do jabuti. Né? No princípio, era só o jabuti grande que existia na vida. Portanto, o jabuti é um símbolo interessante para esse prêmio, na medida em que fala de algo bem brasileiro, de algo que tem também essa raiz, vamos dizer assim, bem histórica, né, de um animal que estava ali nas tribos indígenas e transmitindo um ensinamento, como sobreviver na selva, vamos dizer assim. Pois bem, então esse símbolo, esse prêmio e essa disputa todo ano mobiliza a mídia, mobiliza os leitores, mobiliza as editoras. Este ano o resultado final vai ser divulgado no dia 5 de dezembro, né? Então, hoje já sabemos quais são os finalistas, estamos aguardando a decisão das comissões avaliadoras. Numa certa altura da minha vida, eu participei de uma dessas comissões, ou comitês de avaliação, e é muito interessante. Naquela altura, eu recebi uma caixa enorme de muitos livros, né? E todos os anos, muitos livros são submetidos a essa avaliação. O Prêmio Jabuti é dividido em 21 categorias hoje. Por exemplo, categoria contos, crônicas, literatura infantil, poesia, são categorias mais clássicas, né? Já há bastante tempo que existem no Prêmio Jabuti. Mas recentemente foram incluídas outras categorias, como a de inovação, de fomento à leitura, de ciências sociais, de economia criativa. E entre os livros que estão concorrendo hoje na categoria Ciências Humanas, temos um livro chamado O Ponto a que Chegamos, de Antônio Góes, pela FGV Editora, que trata da educação. É um livro de análise da realidade educacional brasileira nos últimos 200 anos. Os livros de 2023 que estão concorrendo foram livros publicados em 2022. Esse livro foi publicado em 2022 e o subtítulo é 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente. Então, o livro faz uma análise histórica da educação no Brasil desde 1822, na época do Império, até 2022, passando
por Getúlio Vargas, passando pelos governos do regime militar, passando pelo tempo da redemocratização e chegando até aqui na era Lula e Bolsonaro. De modo que ele faz um apanhado histórico muito interessante na primeira parte do livro, mostrando o nosso atraso, mostrando a lentidão brasileira no sentido de dar real valor à educação. Então aquela frase, né, que muita gente ainda repete: no passado a educação no Brasil era boa, no passado... o Antônio Góes desmancha totalmente esse lugar comum, essa frase fácil de dizer, mas impossível de provar. Não havia uma educação brasileira de excelência no passado, e bem recentemente, estou falando anos 80, 90, é que o Brasil começou a acelerar um pouco no sentido de uma educação de qualidade, includente, e na verdade ainda estamos muito atrasados, sim. E Antônio Góes vai fazer essa análise, primeiramente histórica, de como, apesar dos progressos modestos, apesar da LDB, apesar das políticas educacionais, ainda estamos atrasados. E na segunda parte, um panorama mais, uma análise, uma visão mais atual, mostrando como hoje, estamos falando em 2020, 2021, 2022, como hoje se apresenta a educação no país. E aí, por exemplo, faz observações muito pertinentes sobre a formação docente e de como esta formação docente seria, se caprichada, se bem feita, tanto no sentido da formação inicial como da formação continuada, como esta formação daria um impulso à educação das crianças e dos jovens. Como, por outro lado, a profissão docente não é tão atrativa. Ele não diz aqui no livro, mas uma informação que nós temos é que apenas 2% dos alunos que estão no ensino médio pensam seriamente em ser professores. Infelizmente é uma carreira, uma profissão que não tem atratividade, cujos salários deixam muito a desejar e que também no item condições de trabalho é problemático. Portanto, Antônio Góes nos apresenta um retrato, vamos dizer assim, antigo, no álbum antigo do Brasil Império, né? Também fala um pouquinho do Brasil Colônia, mas do Brasil Império, do Brasil República, do Brasil Nova República, do Brasil contemporâneo, e fala muito com dados, com gráficos, com estatística, com apoio de estudos muito precisos e importantes a respeito da educação brasileira, como está, né, hoje. E é interessante que ele mantém um equilíbrio, nem tanto, nem ter um pessimismo exagerado, não podemos dizer que tudo é ruim, que a educação brasileira não presta, que está tudo errado, não é o caso. Há avanços, há melhorias, há esforços, nós vemos pessoas, educadores, colégios, municípios, governantes que estão empenhados nessa melhoria. O caso de Sobral, no Ceará, é sempre muito lembrado, mas não é o único. E, por outro lado, também não cair num otimismo ingênuo e achar que as coisas estão caminhando, estão indo bem, porque não estão. Todas as análises, todas as provas e exames que os alunos fazem, que nossos alunos fazem, demonstram que, por exemplo, o nosso analfabetismo funcional está alastrado. O analfabetismo, estrito senso, diminuiu. Para vocês terem uma ideia, em 1950, metade da população brasileira era analfabeta e não havia direito ao voto para o analfabeto. Então nós estávamos numa situação muito atrasada. As coisas melhoraram um pouco.
e talvez hoje nós tenhamos aquele resíduo de analfabetos que é difícil de eliminar, e estamos lá com aqueles 10% da população ainda analfabeta. No entanto, mais grave é a falsa alfabetização, ou alfabetização incompleta. E esse analfabetismo funcional que alcança parcelas imensas da população e que se nota claramente quando uma pessoa tem uma dificuldade imensa para escrever, não compreende um texto corretamente, um texto um pouco mais complexo, torna-se absolutamente ininteligível para essas pessoas, não conseguem distinguir fato de opinião, e são vítimas de fake news porque também não entendem o que leem ou aceitam tudo o que leem. Então, esse quadro nosso do analfabetismo funcional é um sintoma muito claro de como precisamos melhorar muito. A educação precisa ser menos excludente, mais inclusiva. A discussão sobre a repetência, que já deveria estar superada, volta e meia reaparece, como se reprovar os alunos fosse sinal de qualidade de educação. Ao contrário, a reprovação promove a exclusão, de modo que precisamos criar mecanismos didáticos para que o baixo aprendizado seja contornado e resolvido na própria escola. Escolas em tempo integral, um projeto necessário. Tudo isso que o Antônio Góes apresenta como debilidades e possibilidades, mostrando ao mesmo tempo já alguns resultados positivos aqui e ali, nos dão uma visão ampla, importante, do nosso real estado educacional, que se agravou por conta da pandemia. Isso também está no livro, porque o livro foi publicado em 2022 e viveu, né, o repórter Antônio Góes, o jornalista Antônio Góes, que é especializado em educação, viveu essa etapa e também trouxe para o livro. Portanto, se eu estivesse analisando o Prêmio Jabuti, eu diria que esse livro é um forte concorrente pelo rigor da pesquisa que foi feita e pela utilidade desse livro para todos nós pensarmos em educação. Isso não é um problema só dos educadores, não é um problema só do Ministério da Educação ou da Secretaria de Educação de cada cidade, é um problema nosso, brasileiro, de cada um de nós. E se sabe, né, o Antônio Góes também mostra isso, toda vez que na população as pessoas vão tendo mais escolaridade de melhor nível, tudo melhora. Então, mesmo as elites dirigentes, as elites econômicas, têm que se envolver mesmo, porque o problema educacional extravasa para todos os setores, nos setores de serviço, nos setores profissionais, nos setores da convivência social. Tudo isso tem a ver com a educação tem a ver com tudo isso. Então fica essa sugestão de leitura e quem sabe não seja também uma previsão de título, né, de vitória do Prêmio Jabuti. Até mais.